Olá, bom dia, turma 231 do Colégio Senhor Bom Jesus. Hoje é dia 25 de agosto. Estamos numa terça-feira, uma terça-feira quente até, e vamos dar sequência aos nossos estudos, né, de história do Brasil. A gente está trabalhando o período militar no Brasil, a ditadura militar. Nós terminamos na aula passada com o curtíssimo governo do senhor Costa e Silva, né, que vai ter um problema de saúde, se afasta e acaba falecendo. Mas ele foi um governo extremamente importante para a gente entender essa fase que é chamado de fase dos anos de chumbo. Então, eu gostaria muito que vocês, se pudessem anotar essas informações que são importantes hoje, né? Além, obviamente, de eu compartilhar alguns elementos com vocês aqui em lâminas, né? Em slides, eu também vou discutir, vou apontar algumas coisas importantes que são cobradas tanto no vestibular quanto no Enem. Então, começamos por esse primeiro indício, né? A execução dos anos de chumbo com o governo Médici, que é o que a gente vai ver hoje. E esse governo que vai usar muito o ato institucional número 5, que foi aprovado no governo Costa e Silva, né? Por todas as transformações que a gente viu que ocorreram nos anos de 68 e 69, né? E muitas manifestações internas no Brasil. E eu também me lembro de ter pedido a vocês que observassem as manifestações externas, o que acontecia no mundo, né, nesse momento histórico, para que a gente pudesse entender, né, que essa efervescência no mundo, com grandes e importantes rupturas, como no movimento negro nos Estados Unidos, com Angela Davis, o movimento Black Power, né, surgimento aí dos Black Panthers, né, com Malcolm X, enfim, todas essas transformações que ocorrem nesse período, né, a Guerra do Vietnã, o movimento beatnik. Então, tudo isso vai ser de extrema importância para a gente entender a Tropicália no Brasil, né? Para a gente entender esse momento no Brasil. Essa edição, né, do ato institucional número 5, certo? Mas antes, obviamente, da gente começarmos a aula, eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui para perguntar para vocês. Estão todos bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Bom dia, Tudo Sori. bem, Tudo bem. professor? Que legal. Que bom. Então, assim, eu não sei, há uma recomendação da rede de pedir a vocês que vocês, por favor, fiquem... Ai, droga. Que vocês abram as suas câmeras, né? Então, se vocês puderem abrir as câmeras, será de bom tom, até porque eu não me sinto tão sozinho assim, né? Muito bem. Sobre os nossos compromissos, a gente tem avaliação, né? Nessa semana que vem, dia 1º, se eu não me engano, dia 1º de setembro, né? Então, essa nossa avaliação, ela vai ter são 10 questões, né? Eu já coloquei lá no planner os conteúdos que vão cair nessa avaliação. A avaliação é referente ao primeiro trimestre, né? Então, desde o imperialismo até o governo Vargas, né? É um extenso período, passando pela crise de 29, a Revolução de 30. Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura e fizessem os exercícios, aqueles que estão recomendados ali nas ponderações do primeiro trimestre. Então, se vocês estudarem por ali, fizerem aqueles exercícios e me enviarem, porque eu pedi, né, eu solicitei a vocês que me enviassem novamente, pouca gente me enviou, vocês estão estudando para a prova, tá? Então, essa prova ela vai estar assentada sobre essas questões aí, basicamente, né? É uma prova que vocês vão ter o dia todo para fazer, basicamente, né? Horário comercial, então começa das 7h30 até as 17h15. Então vocês vão ter bastante tempo para fazer a prova. Espero que vocês a façam com tranquilidade, né? Com serenidade, porque tudo aquilo que a gente está vendo na prova a gente discutiu aqui. Se alguém quiser ainda buscar alguma resposta de alguma questão, pode entrar lá no canal prof.jairobrum no YouTube. Se tu não é inscrito, te inscreve. E lá vocês vão achar o conteúdo que vocês estão estudando e, de repente, estão com dúvida. Nós tivemos aulas sobre isso, estão gravadas e está lá. Tá? Então, se alguém quiser ainda, pode entrar lá no canal e estudar, e recuperar, e rever o conteúdo que não lembra mais,
ou que por um acaso, de repente, não pôde estar acompanhando conosco nessas manhãs de aula virtual. Tudo bem? Tudo entendido? Alguma dúvida em relação a isso? Sir, Oi. em relação, tipo, até o horário da prova, que tu falou que é até 5h15, né? É. Daí ontem a Ana falou que é até 5h45. Aí eu não sei até que horário que é. Olha, eu acho que tu não vai precisar mais de meia hora para fazer a prova. São 10 questões. Tá? Agora, se é das 5h15 às 5h45, eu coloquei até 5h15 a minha, né? Às 5h15 fecha o tempo lá e ela some do ar. Se alguém for fazer depois das 5h15, não vai conseguir abrir a minha prova, tá? Tá. Então, a minha vai até às 5h15. Mas eu acredito que vocês não vão ter mais do que meia hora para fazer essa prova. Vocês fazem essa prova aí rapidinho. É uma prova que não tem tantas... É uma mera formalidade, tá, Ju? É uma mera formalidade. Essa prova não é uma coisa assim de um vestibular que vocês estão testando conhecimento super, né, empírico e tal. Não tem nada. É uma questão bem protocolar mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, então, vai falar sobre o governo Emílio Garrastazu Médici. Continua, então, ainda a linha dura. E agora, então, como eu falei, né, eu dei esse spoiler no começo no começo da nossa aula, eu disse que era o governo dos anos de chumbo. Justamente. Vai ser o governo mais punk, né? Que intransigente, que vai cumprir à risca o que era o ato institucional número 5. Né? Relembrando que ato é esse, né? Esse ato talvez o ato mais terrível em termos antidemocráticos que a gente teve no Brasil, né? Ele restringia completamente todos os direitos dos cidadãos, né? Todo cidadão era culpado até que provasse o contrário. Nós tínhamos um cerceamento do ir e vir, né? Nós não podíamos circular livremente, tinham horários de recolhimento, que era a partir das 10 horas da noite, tu não podia circular pelas ruas, então era um climão realmente muito duro, né, em termos democráticos, né? Os meios de comunicação, como revista, jornal, companhias de arte, de teatro, cinema, né? Todos os veículos, as rádios, todos os veículos de comunicação e de arte, eles passavam por um crivo, né? Por uma censura muito grande, né? Então, departamentos que a gente vai ver daqui a pouco, né, foram criados justamente para censurar, né? Não permitir que qualquer notícia que fosse uma notícia que questionasse o governo militar, questionasse a ditadura militar, questionasse a democracia, pudesse vir ao ar, né? Pudesse vir enfim, as pessoas pudessem questionar isso, né? A população brasileira pudesse questionar. De fato, se a gente parar para pensar, existem pessoas que defendem o regime militar. E defendem porque, obviamente, pessoas que muitas vezes até viveram nesse período, né? Então, muitos avós, né, pais, de repente, defendem com um pensamento um pouco, digamos assim, meio que nebuloso sobre o regime militar. E é muito fácil de entender isso, né? Porque o regime militar, justamente nesse período, ele não tinha ninguém falando mal dele, né? Não tinham pessoas que falavam, que questionavam sobre corrupção, por exemplo, né? Como há hoje. Hoje, qualquer um de nós que possa flagrar alguém cometendo uma corrupção, a gente pode fazer uma denúncia, né? A gente pode simplesmente estar no supermercado e verificando, assim, vendo alguém roubando. E aí a gente rapidamente pega o nosso celular e faz um filme sobre isso, né? E isso aí já detona com a pessoa, entendeu? Se ela tiver um pouco de senso, né? Tipo, se ela tiver um pouco de projeção social, nossa, né? Ela vai ser queimada socialmente, né? Imagina, né? O Jairo roubando laranja, roubando bergamota no supermercado. Eu fui flagrado, né? Sei lá, a Juliana me pegou lá com o celular roubando laranja e colocou, nossa, professor de história rouba laranjas. Né? Quer dizer, então, hoje é muito fácil, né? A gente poder fazer isso.
Agora, naquele momento histórico, nós tínhamos veículos específicos que faziam comunicação e esses veículos eles eram completamente monitorados, né? Eles eram coordenados para que justamente não saísse esse tipo de informação. Mais do que isso, o fato de nós, assim, há muitos avós, né? Inclusive o meu avô dizia, mas no regime militar nós tínhamos segurança. Não, e que tipo de segurança a gente está falando, né? Por exemplo, o fato de não poder circular na rua livremente a partir das 10 horas da noite é uma coisa muito grave, né? Por exemplo, se alguém fosse pego, mais de uma pessoa na rua determinada hora, era levado diretamente preso, porque os direitos sociais não existem. Era preso na hora. Só era liberado na delegacia se apresentasse a carteira de trabalho, comprovando que estava voltando do trabalho. Porque, caso contrário, essa pessoa era considerada subversiva. E aí, anota essa palavra, né? Subversivo, porque essa palavra vai ser muito usada pelo regime militar para designar pessoas que lutam pela liberdade, pessoas que lutam pela democracia no Brasil. Então, este binômio, segurança e tecnocracia e desenvolvimento, vai ser muito importante a gente perceber. Outra coisa, outra palavra importante que eu gostaria que vocês anotassem, e na verdade é uma palavra, não, são duas palavras, é uma expressão que se chama milagre econômico. Anota isso, porque isso vai acontecer justamente neste momento histórico. E é disso que o meu avô lembra. O milagre econômico foi um momento da história do Brasil, no regime militar, onde mais se ofereceu crédito no mundo. Então, os bancos mundiais, o Banco Mundial, perdão, ele oferecia crédito com juros muito baixos. Lembrando que esse empréstimo sempre é feito em dólar, né? E aí, então, eu vou lá e pego muitos dólares emprestados com o banco para desenvolver empresas no Brasil, né? Desenvolver infraestrutura, principalmente no Brasil. E quando eu falo em infraestrutura, é o seguinte, hidrelétricas, estradas, hidrelétricas para gerar energia para as empresas e para as indústrias e para as casas, e as estradas para ligar cidades e escoar mercadoria, né? Então, por exemplo, se produz soja lá em São Borja, como é que a soja de São Borja vai chegar em Porto Alegre, no porto de Porto Alegre, para ser exportada para o mundo? Né? Ela tem que vir pela estrada. Se não tem estrada, não adianta. Então, a construção de estradas, a construção de hidrelétricas, construção de termoelétricas, e isso tudo vai ser muito importante. Só que isso tem um custo, né? Eu não sei se eu falei para vocês, mas é como se eu tivesse dado um cartão para vocês, né, de crédito com, sei lá, 100 mil reais de crédito para vocês irem gastar. Vocês vão lá, faceiros, né, e gastam os 100 mil. Agora, tem um momento que vocês vão ter que pagar isso, né? E para pagar isso aí, realmente fica complicado. Se tu compra 100 mil e esse 100 mil, depois de um tempo, passa a valer 1 milhão. Como é que será possível, professor, 100 mil passar a valer 1 milhão na dívida? Nós vamos ver na aula de hoje. Então vamos lá, me acompanhe. A aula de hoje vai falar sobre o milagre econômico e, por ser milagre, né, vai ser desmascarado que de milagre não tem nada, né? É uma conta muito mal feita que a gente vai observar hoje. Vamos nessa? Então, como eu falei a vocês, aqui estamos com o binômio, né, de segurança e desenvolvimento. Já falei também sobre tecnocracia, o que significava tecnocracia. Deixa eu fazer de novo aqui, porque deu bode. Espera aí. Aqui. Então, o binômio, o que significa tecnocracia? Eram colocar pessoas que têm conhecimento técnico em cargos importantes. Por exemplo, colocaram um médico como ministro da saúde, colocaram um engenheiro civil como ministro da aviação, dos transportes. Então, alguém que conhece, de fato, a área em que está atuando, né? Então, essa, basicamente, é a tecnocracia. Agora, todo tecnocrata, obviamente, ele é ideológico. Então, não existe neutralidade, queridos, né? Nenhuma, nem o sabão, só o sabão neutro que existe, né? O resto, não existe neutralidade em nada.
todo mundo tem uma carga política, né, ideológica, isso é intrínseco ao ser humano, né? Então aqui, obviamente, os tecnocratas também terão uma carga ideológica que está vinculada, obviamente, com os militares. É um tempo de muitas torturas, muitos assassinatos e muitas prisões. Aqui, a gente vai bem ao encontro da nossa proposta de trabalho, né? Que é a proposta de trabalho referente à terceira-feira dos direitos humanos, né? Então, todos os direitos humanos aqui não serão respeitados. Todos os direitos humanos aqui serão completamente esquecidos, né? Obviamente que vocês sabem que a tortura e assassinato do Estado são crimes extremamente graves, porque é o Estado que está fazendo isso, e isso vai ocorrer no Brasil, porque a gente tem vários e milhares de pessoas, centenas de pessoas que sumiram durante esse período, né? Estudantes, professores, sociólogos. Então, nós vamos ter no Brasil uma debandada, muita gente que vai fugir do Brasil, né? Vai se exilar no exterior, justamente procurando abrigo, né? Procurando não sofrer nenhum tipo de tortura e outras coisas mais do governo militar. Repressão intensa e eliminação de guerrilha de esquerda, então o Sistema Nacional de Inteligência, esse SNI, DOI, DOI-CODE, OBAN e DOPS, são esses setores, são essas entidades que vão fazer a censura e também vão fazer uma leitura da inteligência no Brasil para buscar esses grupos, né, que são considerados de terroristas. Né? Então, esses grupos que lutam pela democracia no Brasil, lutam pela liberdade, lutam contra o regime militar, eles são considerados pelo Estado ditatorial como terroristas. Está aqui um cartaz, né, colocando ali o nome das pessoas, a imagem das pessoas aqui, sendo procuradas. Ajude a proteger a vida dos seus familiares, né, e a perseguir os terroristas, né? Então, realmente é muito delicada essa situação, porque essas pessoas vão acabar morrendo, vão ser reprimidas, extremamente violentos. Aqui está a morte e assassinato do Carlos Lacerda, né, Carlos Lamarca, que é um desertor do Exército, que luta pela democracia no Brasil. Todas as manifestações anti o governo são enquadradas enquanto terrorismo, né? E por isso, então, essas pessoas são brutalmente perseguidas e mortas. Nós vamos ter a popularidade da censura e a propaganda e, ao mesmo tempo, nós teremos aí slogans, né, que vão ser usados, extremamente ufanistas e otimistas, né? Então, sobre esses slogans, eu vou perguntar a vocês o que vocês entendem por este slogan aqui, que é muito famoso no Brasil, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. A gente teve um slogan bem famoso, bem parecido com esse, feito pelo governo atualmente, né? Que agora não vou me recordar o que era esse slogan, mas é Brasil, ame-o ou deixe. O que vocês entendem por isso? O que vocês poderiam me dizer sobre essa frase, esse slogan? O que vocês acham? Dá tempo de eu tomar uma aguinha. Seria algo tipo, ou tu colabora com a gente, ou tu sai fora e... É mais ou menos isso, né? Ou tu nos aceita como a gente é, né? Sem questionar, sem nada, ou o seguinte, tu cai fora daqui, né? Tu não serve pro nosso país, né? Imagina tu, né, Júlia? Ou qualquer outra menina, ou qualquer outro menino também, né? Por que não? Com o seu namorado ou sua namorada, e aí ele ou ela te dizem assim, olha, tu me aceita como eu sou, porque eu sou assim, tipo, é isso aí. Se tu não quiser, tem quem queira. Poxa, né? Eu acho que qualquer relação, né, de relação a dois, né, tem que ser resolvida em dois, né, com os dois, né?
pelo menos com um certo acordo. E o acordo tem que ser bom para ti e tem que ser bom para mim, né? Não pode ser uma coisa unilateral, né? E aqui, com esta frase, com esse slogan, a gente vê uma unilateralidade. Ou seja, me aceita como eu sou ou cai fora, né? Então, nós vamos ter realmente no Brasil uma apropriação, né? Um Estado extremamente estranho à democracia, né? E uma apropriação muito grande das vitórias, né? Ou seja, nem todo mundo da imprensa está contra este governo. Tem vários membros da imprensa que apoiam esse governo. Inclusive, a TV Globo, né, ela recebe uma concessão de televisão, ela não tinha uma concessão de televisão, ela recebe do regime militar essa concessão e começa a fazer uma cobertura jornalística sobre o regime militar extremamente importante para o regime, né? Falando bem do regime, né? E torna-se uma das TVs mais importantes do mundo, a TV Globo, da família Roberto Marinho, que já muito antigamente apoiou o golpe enquanto jornal, né? Era um jornal e revista e rádio, né? Ela vai ter a concessão da televisão e esse investimento, né, que vai ser um investimento muito, muito forte do regime nisso, é uma TV que vai fazer a imagem do regime, né? Então, alguns jornais, como o jornal, revista como a revista Veja também, né, que seriam chamados de imprensa vigiada, que vai ser a imprensa marrom, né? Vai ser a imprensa que vai fazer a propaganda, né, para o governo, né, exaltando algumas coisas do governo. Mas, sem dúvida alguma, são sucessos no esporte que vão ser associados com o regime militar. Então, isso também o teu avô e o meu avô vão lembrar, né? Tipo, a Copa do Mundo de 1970. A melhor seleção, cara, do século XX foi a seleção de 70 do Brasil, né? A seleção do Canarinho, né? E essa seleção, ela foi espetacular, tinha o Pelé no seu auge, né? Ela ganhou uma taça de tricampeão, que é uma taça toda, ela é maciça de ouro. Essa aqui, ó, essa taça aqui se chama Gilles Rimet, né? Que quando alguém ganhasse 3 Copas do Mundo, recebia essa taça. O Brasil ganhou. Essa taça foi roubada, cara, e o ouro foi derretido, sumiu. Ninguém sabe onde é que foi parar esse ouro. Então aqui eu fiz uma indicação de filme, né? Que é Pra Frente Brasil, é um filme que é de domínio público. Vocês podem acessar, acho que tem no Netflix, se não tiver, tem no YouTube, tá? Vocês podem observar nesse filme aí esses eventos, né, que vão ser muito... O futebol vai ser muito usado, né, pelo regime militar para anunciar alguma coisa. Assim. Então, geralmente, as decisões mais duras no Brasil vão ser tomadas em dia de clássico, em dia de jogo, né, para que o povo esqueça, né, que aquilo está acontecendo. Outra coisa importante também aqui, em termos esportísticos, é o Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, do automobilismo, que também vai ser uma figura muito associada ao regime militar, né? Com os seus ganhos, seus eventos na Fórmula 1, né? Sendo um piloto vencedor e tal. O Exército vai fazer uma coisa que a gente está vendo o que está acontecendo hoje, né? E está sendo questionado hoje pelo Brasil todo, né? Que é a questão do trato com a Amazônia. Então, a gente vai ver o Exército se deslocando para o norte do Brasil, ocupando áreas indígenas, né? Fazendo o garimpo, extraindo látex, né? Com os seringueiros, né? Se instalando dentro da mata, abrindo grandes clarões para plantações, né, beneficiando as plantações. Então, isso, de certa maneira, feria, né, de alguma forma, essas comunidades que estavam assentadas ali, né, é um direito deles de viver naquela área, né, e uma tentativa frustrada do Exército de fazer o deslocamento, né, para o norte do Brasil, para dentro da Amazônia. Tanto é que nós vamos ter muitas obras que vão ser desenvolvidas para a Amazônia e um dinheiro tremendo que vai ser jogado fora, principalmente para a construção de uma estrada, que a ideia da estrada, olha só a loucura, era ligar do Peru ao Nordeste brasileiro.
né, atravessando toda a Amazônia. Cara, isso é um negócio impossível de fazer, né, entendeu? É uma engenharia absurda. E tu vê uma estrada que corta, risca o meio da floresta amazônica. Ninguém sabe o que tem ali dentro. O terreno é impróprio para a construção de estradas, extremamente movediço, extremamente, né, é um lamaçal brabo. E a gente vai ver, então, assim, ó, centenas de milhares de dólares sendo investidos ali e não dando em nada, né, porque a floresta rapidamente engole essa estrada. Aqui nós temos esse cidadão, né, essa charge aqui, né, com esse gordinho aqui, e o nome dele é Delfim Neto. Ele é o ministro da Economia do Brasil, nessa época, ele vai de 69 a 74, é um importante ministro da Economia, ele é um civil, e esse cara, ele vai dizer uma coisa seguinte, por isso que tem essa chargezinha, né? Ele vai dizer assim, é importante que nós façamos o bolo crescer bastante para depois distribuir os pedaços, né? O que é isso? O bolo seria a economia. É importante que a gente faça a economia crescer, então busque muitos empréstimos e com esses empréstimos desenvolva muitas obras, muitas coisas, né? Desenvolva hidrelétricas, estradas, pontes, rios, faça um monte de coisa, gere muitos empregos, mas busque muito dinheiro. E, a partir daí, depois que nós tivermos muitas obras funcionando, empregos, a gente pode dividir isso, né? Esses lucros advindos, então, dessas obras. Só que eles não contavam com uma coisa, né? Nós tivemos essa busca de empréstimos, era feita em dólar, e nós tivemos uma crise mundial. E esta crise mundial vai fazer com que o valor da nossa dívida, ele triplique, quadruplique, ele fique 10 vezes maior, né? Então, vamos lá. Crescimento de 10% ao ano. Cara, o teu avô e o meu avô lembram disso. Crescimento econômico pleno, 10% ao ano. Cara, nós somos uma China da década de 70, entendeu? É muita economia. Economia full time, mexendo com todos os ambientes e tal. Porém, quando se tem dinheiro, se faz mais dinheiro. Então, quem é que aproveita para buscar e pegar empréstimos? Quem tem dinheiro. Se eu e tu formos no banco tentar buscar um empréstimo hoje no banco, que o juros está bem baixo hoje. Se a gente for tentar buscar um empréstimo, eles vão emprestar para nós dinheiro de acordo com o que a gente ganha. Então, sei lá, se eu ganho 1.000, eles vão me emprestar dinheiro referente aos 1.000 que eu ganho. Agora, imagine se se a família Zafari vai pedir dinheiro emprestado, né? Eles não vão pedir 1.000 emprestados, né? Como eles têm muito dinheiro, eles vão ganhar muito dinheiro emprestado. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu consigo ter. Agora, quanto menos dinheiro eu tenho, mais difícil é para eu conseguir dinheiro. E isso, no Brasil, se chama diferenças sociais. Então, nós vamos ter aí o quê? Nós vamos ter um aumento das diferenças sociais no Brasil. Queridos, este aumento das diferenças sociais no Brasil, ele é entendido por nós como algo extremamente intrínseco ao quê? Ao plano do milagre econômico. Vamos lá, vamos ver o que é o milagre econômico. Acompanhe comigo aqui. Pontos principais do milagre econômico. Grande crescimento da economia. Legal, cresceu realmente porque entrou muito dinheiro internacional. Inflação moderada pelos padrões brasileiros. Claro, se entra muito dólar, o preço do dólar no Brasil, ele baixa. É a lei da oferta e da procura. Mas isso pode acontecer de os dólares saírem e aí o preço aumentar. Foi isso que aconteceu. Então, inflação é moderada. Inflação é a capacidade que eu tenho de comprar as coisas, né? Modernização da indústria de base. Isso foi legal. Então, de bens de consumo duráveis, né, como carro, moto, bicicleta, né, casas, das telecomunicações, né, da produção de energia, como hidrelétrica, a gente viu. Ampliação e criação de empresas estatais de mineração. Então, importante isso, não esqueçam, o regime militar, esse da linha dura, ele era nacionalista. Então, importantes investimentos em petróleo, petroquímica, aço, eletricidade e comunicações. Isso foi fundamental também.
Isso foi bom, importante que o regime fez isso. Então, vejam, nem tudo é ruim, né? Isso foi importante para o desenvolvimento do Brasil, certo? De infraestruturas. Investimentos estrangeiros, multinacionais, nós vamos ter aqui. Arroxo salarial, que é o salário não aumenta muito, o salário ele é pequeno, para quem ganha pouco, vai continuar ganhando pouco. Concentração de renda na mão dos ricos, foi o que eu falei para vocês, né? Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu consigo. Quanto menos eu ganho, menos eu consigo. Né? Então, essas diferenças entre pobres e ricos aumentam. E aí nós temos as obras estatais, que são chamadas de obras faraônicas. Lembrando que Faraó é o cara no Egito, né? Então as obras são gigantescas e essas obras gigantescas são muito caras e por serem caras, muito dinheiro rola e não se sabe para onde vai esse dinheiro. E principalmente como não se sabe. Ora, porque ninguém tem coragem de falar para onde vai o dinheiro. Porque se eu falo, eu levo uma leve falecida, uma leve esfolada. Então eu não posso abrir a minha boca. Como hoje a gente está vendo, né, que a todo instante surge uma mala com 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, depósito de 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 89 mil reais na conta da dona cheque. Então, entendem o que eu quero dizer? Hoje é normal. O pessoal fala. Agora, isso aqui, na época, não se falava, porque era proibido. E aí nós tínhamos o quê? O aumento da dívida externa brasileira. Aí eu gostaria que vocês observassem aqui. Em 1964, quando o regime deu o golpe, nós tínhamos 3 bilhões de dívida externa. 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. E isso foi aumentando. 70, 72, 74, o ano que eu nasci. Olha, eu sou velho, né? E aí, aqui em 74, já estava em 17 bilhões. Vejam lá em 81, 62 bilhões de dívida externa. Isso por quê? Isso porque nós tivemos a chamada crise do petróleo. Então, eu convido vocês a pegarem a caneta novamente e escreverem o motivo pelo qual houve o fim do milagre econômico, o motivo pelo qual o Brasil aumentou em 10 vezes a sua dívida externa foi por conta da chamada, deixa eu botar aqui, da chamada crise do petróleo. Deixa eu ver onde é que está aqui. Olha aqui, Pode repetir, senhor, por favor? Sim. O fenômeno que deu fim, né? Foi o fim do período do milagre econômico, foi a chamada crise do petróleo de 73 e 74. Está na tua tela aí, ó. Crise do petróleo, né? Abala o crescimento do milagre econômico. Isso acontece justamente porque os países que controlam o petróleo no mundo, chamado OPEP, né, que é uma organização de produção de petróleo do Oriente Médio, eles resolvem um dia se reunir e fazer um tipo de um cartel. O que é um cartel? A gente viu isso aí, né? Um cartel, eles se resolvem colocar assim, ó, nós todos agora vamos vender petróleo não mais a 10 dólares o barril, nós vamos vender a 100 dólares o barril de petróleo. E aí, gurizada, aumenta o preço do petróleo e aumenta o valor do dólar. O dólar dispara, as pessoas tiram os dólares do mercado. E quando tira o dólar do mercado, o que acontece? Tem pouco dólar no mercado. Se tem pouco dólar, o dólar vale muito. E aí, como a nossa dívida estava em dólar, a nossa dívida ela aumenta vertiginosamente. Conseguiram entender isso? Espero sim, sim. Beleza. Então, olha só, algumas obras importantes, né? Rodovia Transamazônica, essa aqui que eu disse para vocês, ó, no meio da Amazônia. Isso aqui é engolido pela floresta a todo instante, não tem como circular em dias de chuva. Isso que a Amazônia chove pra caramba, cara. Então, jamais foi concluída. Rodovias Rio Santos, importante rodovia que liga, né, no litoral lá do Rio de Janeiro ao Santos. Ponte Rio-Niterói, quem já passou por essa ponte, quando foi a região dos lagos, lá no Rio de Janeiro, né, sabe? É uma ponte gigantesca, cara. E é muita grana que foi colocada nessa ponte. Ponte Colombo Salles, lá em Santa Catarina, todos conhecem também, uma ponte importante que foi reinaugurada agora há pouco tempo, né? Hidrelétricas de Solteira, em São Paulo, hidrelétrica de Passo Fundo. Então, nós temos importantes obras, né, que vão servir, que vão ser importantes
para o desenvolvimento nacional. E isso, de certa maneira, isso incomodava os Estados Unidos. Por quê? Porque antes os Estados Unidos havia apoiado o golpe, né? Mas por quê? Porque a ESG, né, a Sorbonne, era pró-liberal. Agora, a linha dura, ela não é liberal. A linha dura, ela é nacionalista. Ela visa o desenvolvimento do Brasil. E com um detalhe, ela é intransigente, sem democracia. Então, o que os Estados Unidos vai fazer? Os Estados Unidos vai começar a fazer uma campanha internacional difamando o regime militar brasileiro. Vejam só, os Estados Unidos, então, fazem uma campanha falando mal do Brasil, falando mal da ditadura militar brasileira, justamente porque essa ditadura militar ela está desenvolvendo as forças produtivas no Brasil, a indústria nacional, o desenvolvimento nacional, claro, em detrimento da liberdade. Nós não temos liberdade nenhuma, né, velho? Nós vivemos numa ditadura. Mas, em termos econômicos, o Brasil vai se organizando, né, montando o seu parque industrial. O Brasil amplia no mar, né, o território marinho, né, de 12 para 200 milhas. Hoje nós estamos mais de 400 milhas na nossa costa litorânea, justamente para a exploração do petróleo que nós temos ali. Certo? Então, terminamos esse governo, o governo Médici, com uma crise, um desgaste tremendo. Esse desgaste, pessoal, é um desgaste que está na conta desse desgaste o quê? Está na conta desse desgaste toda a intransigência, a falta de democracia no Brasil, assim como também está na conta desse desgaste a crise econômica, né, o fim do milagre econômico. Então, se por um lado estava bom, porque havia um crescimento econômico e pouca democracia, agora está muito ruim. Porque, além de não ter democracia, nós temos uma crise econômica e isso realmente vai levar o Brasil para o fim do regime militar. E por isso que na aula que vem, nós vamos fazer a nossa revisão, né? Mas no dia 25, se eu não me engano, na 25ª semana, nós vamos voltar com a aula sobre o governo Geisel, que é o governo da abertura econômica no Brasil. Eu vou tirar uma foto aqui, porque eu tenho que fazer a chamada. Que é o governo da abertura no Brasil. Que abertura é essa? É abertura democrática, certo? Então, eu desejo a vocês uma boa semana. Quinta-feira, então, eu venho para fazer a nossa revisão para a nossa provita, que vai ser no dia 1º. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Um bom dia, uma boa quarta também. E na quinta a gente se vê de novo. Feito. Feito. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, Sam. Tchau. Tchau, Sônia. Tchau, tchau.